E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. No painel está Rodrigo Caio, porque ele não joga desde dezembro, né? E a expectativa para o jogo de hoje é que o Rodrigo Caio vá a campo. Isso é uma postagem recente dele, falando, guerreiro, quantas lutas, hein? Ontem à noite ele posta isso, desistir nunca foi uma opção. E a sua história de vida fala por si só. Meu coração está cheio de gratidão, porque eu tenho um Deus incomparável e uma família abençoada que em todo momento restaurou por completo uma fé inigualável. E assim, é muito tempo para um jogador de futebol ficar fora, né, Zé? A gente tem a recuperação. A gente tem o vídeo também, meninos, senão a gente dá uma olhadinha para colocar daqui a pouco. Temo? Então pode colocar aí para a gente já abrir com o Zé aqui. A expectativa hoje é para saber se ele começa o jogo, se ele tem condição de jogar 45 minutos, se sai do banco para isso. É uma recuperação longa. Ele coloca ontem à noite mostrando que ainda está em tratamento. Me chamou muita atenção, Zé, a perda de massa muscular, assim, comparando uma perna com a outra, daqui a pouco ele aparece correndo. E pela tua experiência, assim, tem condição hoje de entrar e entrar bem? Vai ter que ser um retorno aos poucos? Boa tarde, Dani, Pedro, Facinca, seu Sormani. Eu acho que essas imagens, né, são da época que ele tinha começado a fazer o tratamento. Sim, é o processo todo, né? Realmente a perda de massa muscular é impressionante, né? Mas eu acho que hoje, se de fato ele entrar em campo, é porque ele foi bem assistido pelos profissionais do Flamengo, tem um aval de um departamento médico. Ele também não iria se arriscar dessa forma, né? Para não poder, de fato, perder mais um período longo, né? De ausência dos gramados. A gente sabe, infelizmente, do histórico do Rodrigo Caio. Isso começou bem cedo, né? Acho que foi com 15 ou 16 anos. Ele já tinha tido um problema seríssimo de joelho. Depois, ao longo da carreira, foi piorando. Mas eu torço para que ele possa voltar a jogar futebol. Eu sei o quanto é difícil um atleta de alto nível ficar parado o tempo que ele parou, que ele ficou parado, né? O jogador de futebol, muitas vezes, ele não... O fato da lesão, ele não gosta da lesão em si, por si só. Ele não gosta de fazer a fisioterapia, que acho que é a pior coisa que tem. O pós-operatório. O problema o dia a dia. Fazer cirurgia não é problema. Sim, o que vem depois. O dia a dia. Cirurgia você está sedado. Você volta a jogar. Anestesiado. Você volta. Depois, aí você pensa que está bem, você vai lá e estoura de novo o joelho, estoura de novo a lesão. Eu tive uma fase ruim na minha vida quando eu tive que operar de pubalgia. E aí eu tava tudo bem, fiquei 3 meses... É mais chata, né, Zé? Pubis é mais chata, tá, né? Legal, beleza, tal. Aí a fisioterapeuta falou assim, você precisa agora chutar a bola para testar, porque a gente tá testando só toque, movimentação. Estrela, né, cara? O primeiro chute que eu dei, eu mandei todo mundo para aquele lugar e tal, e tive que ficar mais 2 meses parado para refazer todo o tratamento. Então é bem complicado quando você tem uma lesão séria como essa do Rodrigo. Eu espero que ele possa jogar 45, depois 60, depois 70, depois 90. Voltar com 90 é muito. Não acredito que ele deva voltar com 90 minutos. Não sei, pode ser que eu esteja errado, porque, de novo, as informações que eles possuem dentro do departamento médico é uma informação, eu estou falando apenas baseado na experiência daquilo que eu vivi. Meio tempo já é uma vitória, né? Sim, pode ser. Eu torço, é um menino do bem. Sim, bastante. Esse rapaz é um menino do bem. É um cara difícil de se encontrar dentro do futebol com a índole desse garoto aí. Isso é uma verdade. E eu acho que tem um outro ponto, né, Facinca? Ontem a gente estava aqui falando dessa zaga do Flamengo. A gente pode até desenhar daqui a pouco para ouvir todo mundo, que você deu qual seria a sua zaga titular e eu quero ouvir os meninos também, mas assim, acho que indiscutivelmente, que quando ele está bem fisicamente, ele é o melhor zagueiro. É o melhor, disparado, né, Dani? Boa tarde para você, todo mundo aqui na mesa, Sormani, Zé, Pedro, fã de esporte. Boa tarde, tecnicamente, ele é o melhor zagueiro que o Flamengo tem à disposição. Um zagueiro que tem atrasado numa bola, ou você vê um Rodrigo Caio numa movimentação, como a gente brinca ali, de ficar no mata-burro, né? O mata-burro é aquela zona intermediária, a zaga, você não sabe se você está marcando como volante, é onde o Davi Luiz adora morar. Ele mora ali, naquela região do chamado mata-burro, né? Enfim, é uma colocação péssima em relação ao Rodrigo Caio, que tem um outro tipo de posicionamento.
E infelizmente sofre com lesões, né? E já desde os tempos de São Paulo. Aliás, foi muito injustiçado no São Paulo, né? O que fizeram com ele foi uma tremenda sacanagem. Arrebentaram com ele no São Paulo de uma forma muito covarde, injusta. E ele mereceu todos os louros depois, já no ano seguinte, no Flamengo, de ganhando tudo, de se mostrando um zagueiro muito competente. E não à toa, se mostrou pela bola. Um jogador que talvez, Dani, se não estivesse com essa condição física debilitada, estaria numa seleção brasileira. Estaria, como já esteve em listas, como já foi visto pelo Tite, e tem muita capacidade de, por exemplo, se a gente pega um comparativo, né, já a gente vai falar de seleção, do que é o Gabriel Martinelli, aliás, o Magalhães, Martinelli, o centroavante, o Gabriel Magalhães, o Rodrigo é melhor que ele. O Rodrigo tem mais capacidade que ele, o Rodrigo tem mais colocação que ele. Então, olha só o nível de zagueiro que o Flamengo tem à disposição. Ele se recuperando, o Flamengo ganha um potencial de começar a acertar o setor defensivo novamente muito grande. É um ponto interessante. Daqui a pouco a gente vai falar dessa convocação do Tite, a penúltima antes da lista final da Copa do Mundo. Gabigol fora, Everton Ribeiro fora. O Danilo do Palmeiras aparece na lista, vamos debater isso por aqui. Agora, esse é um ponto bem legal para ouvir também você, Pedro, e o Sormani, que ainda não deram um boa tarde sério nessa mesa. Não, porque antes todo mundo já falou. Mas o Rodrigo estaria onde se não fosse esse quadro de lesões? Acho que indiscutivelmente titular do Flamengo, mas você concorda com o Facincani? Seria um goleiro para a seleção brasileira? Goleiro? Zagueiro, desculpa. Tá vendo? Não, como goleiro, acho que ele não iria bem, não. Não, goleiro, acho que não, Dani. Goleiro. Um beijo, boa tarde para você, aos colegas, aos companheiros aqui, ao fã de esporte. O Rodrigo é um zagueiro de nível europeu. Ele não esteve na Europa, ele não foi para a Europa, ele não fez um movimento de saída do Brasil para a Europa por uma situação médica, quadro clínico. Inclusive, teve uma situação, chegou a ser negociado, fez exame. Voltou, é verdade. O Atlético de Madrid ou foi o Valência? Futebol espanhol. Sim. Agora, não, mas ele teve... Não, acho que foi o Atlético de Madrid. Depois ele foi pro Valência também, não rolou. Ele seria emprestado também, mas já na negociação do exame médico, né? Que tá tudo certo, vai fazer o exame médico, ele bateu e voltou. Mas o padrão dele é esse, Dani. Acontece que é como o Zé lembrou. Ele até explicava, né? Porque dentro daquelas imagens que ele divulgou ontem, que já tinha sido até viralizada por uma visita de um torcedor no Ninho do Urubu, chamava atenção como o joelho direito dele estava, de certa forma, deformado. E ele explicava que aquilo ali se dava porque ali entre 15 e 16 anos ele teve que reconstruir uma patela inteira. E aquilo ali deformou. Você só corrige isso com uma cirurgia plástica. Ele falou, não vou corrigir, não vou fazer uma cirurgia plástica nesse momento, que aquilo ali não incomodava. Então, ele sempre teve esse problema. Então, quando você já tem uma reconstrução de patela aos 15, 16 anos, nós não somos médicos, mas a gente consegue entender a profundidade do caso. Você fez medicina na Federal do Rio de Janeiro até o quarto ano, tô sabendo. Não. Tô sabendo. Você ele fez tá daquele jeito Você hoje. fez curso de uísque? Você fez curso? Isso. Quantos? 3. Até você fazer o primeiro, você sabia pelo que você lia, né? Eu? Não, eu sabia Então a gente lê para não falar besteira. Então a gente entende pelo que ele fala. Ele reconstruiu a patela, teve uma situação muito delicada, ele sempre sofreu com isso. E por isso, ele não bateu onde ele estaria. Você perguntou onde ele estaria. Ele era um zagueiro de nível de futebol europeu. Quando ele surgiu... Tanto que ele era seleção... Pela classe... Não, e ele esteve em muitos momentos no radar do Tite. Até o Tite conseguir entender. Ele entrega, ele não entrega. As lesões vão complicar, não vão. Até que ele sai do radar, o Tite precisa olhar para outras opções, porque de fato ele não tinha uma sequência. Eu não acho que o Rodrigo Caio, nessa altura da carreira, ele vai te entregar 20 jogos em sequência, não acho que ele vai te entregar 10, 15 jogos de alto nível de brasileiro, Libertadores em sequência, ainda mais na temporada assim, só que ele ainda te ajuda muito. Você tendo banco para rodar, você tendo as opções que você tem, nas principais competições, nos principais duelos, quando você tiver o Rodrigo Caio em campo, é um ganho muito grande. Agora a questão é como vai responder, a gente nunca sabe. Uma coisa que você falou, né? Uma coisa é a tua recuperação, teu treino, outra coisa é quando você vai para campo. Eu, particularmente, eu torço muito, né? Torço muito porque não conheço pessoalmente, mas é o que o Zé fala, todas as pessoas que você conversa no futebol, é uma das poucas unanimidades, inclusive, dentro do Flamengo hoje. Fala como o Rodrigo é boa gente, como o Rodrigo não merecia isso tudo que ele passa. Então, uma pessoa que é boa gente num meio tão complicado, sabe, a gente não quer lesão, nada. E outra coisa, hein? Zagueiro de condomínio, e não sei o que, não sei o que. O único cara... essa babaquice. O único cara que na crise, que quando o time estava arrebentado, tomando porrada, o único cara que vinha a público se apresentar para dar cara a tapa, chamava-se Rodrigo Caio. Independentemente de qualquer situação, independentemente para qualquer veículo. Esse cara nunca negou uma entrevista. Nunca, Zé. Seja rádio pequena, rádio grande, jornal pequeno, jornal grande, TV de menor expressão, de maior expressão, o Rodrigo Caio sempre foi um porta-voz
de momentos em que, por onde ele esteve jogando, ele sempre fez questão de conversar com o torcedor e passar uma boa mensagem. Então, é esse tipo de jogador que faz qualquer elenco, como o Pedro colocou, se engrandecer e ter personalidade. Um cara desse faz bem para o dia a dia e faz bem dentro de campo. Porque o que esse cara dentro de campo, é só você ver aquele jogo contra o Grêmio. Você junta a bola, né? Não, você junta os dois. Você junta um muito bom jogador com um cara que tem um nível altíssimo de educação, de personalidade. O combo é esse, Zé. E só para passar para o Sormani, quando a gente fala de bola, ele não é dos zagueiros de maior porte físico, dos zagueiros de maior estatura, acho que ele tem 1,82, se eu não me engano. Não é aquele zagueiro grandão que se impõe pela força. E quantos zagueiros, Sormani até se puxar na memória, a gente já viu que eram diferenciados justamente por isso, não ter esse porte físico, mas ter a inteligência, a antecipação, colocação. Ler o jogo melhor do que o atacante que marca. Então, assim, o Rodrigo tinha essa característica. Não é porque ele era forte, ou estava bem aqui, bola pelo alto, bola para... Não, ele tinha uma característica, uma inteligência, uma leitura de jogo que o diferencia. Sofreu, Dani. Talvez não tivesse sido nem para estar no futebol brasileiro. E sim, talvez estivesse naquele hall de observação do Tite até hoje. Só, antes de passar para o seu Sormani, né, só lembrando que o Rodrigo Caio selou a sua saída do São Paulo no jogo contra o Corinthians, onde ele aplicou o fair play. Sim. Né, onde ele falou pro árbitro, não, eu fiz a falta, tal, fui eu, não foi o jogo, caramba, tal. No vestiário, o que ele escutou do Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni era treinador, a confusão que teve dentro do vestiário foi a maior, vamos dizer assim, a gota d'água para ele sair. Bem lembrado. Ô, Sormani, acho que assim, a gente está aqui ressaltando o nível técnico, o fato dele ter ido para a Europa e voltado por uma questão física, e tem aqui atrás um telão. Acho que quando chegaram as novas contratações, a gente esperava que essa aqui fosse a zaga titular do Flamengo, com Pablo, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Agora, com o Rodrigo voltando, lembrando, né, que ainda tem zagueiros machucados, ainda tem o Gustavo Henrique, o Fabrício Bruno, o próprio Pablo ainda não tem condição. Tá aí, tá disponível já, mas ficou fora durante um tempo. Você continua fazendo esse desenho ou você hoje enxerga um outro caminho para essa zaga do Flamengo? Dani, beijo pra você. Abraço pros companheiros, fã de esporte. Eu não gosto de 3 zagueiros, né? Vocês sabem disso. Sei. Então eu de cara não... Uma pena. É uma pena. É falta de profundidade. Não, isso é opção sua. Claro não é Tem preguiça. treinador que não Talvez gosta. seja preguiça. Não, é o seguinte, eu desses 3, os 3 em forma, porque o Rodrigo a gente não sabe qual é o potencial dele agora. Foi tudo que o Zé trouxe o exemplo dele aqui da época da pubalgia. Uma coisa é você tratar, outra coisa é você entrar em campo e jogar. Desses 3 aí, para fazer uma dupla com 2 zagueiros, eu colocaria o Rodrigo Caio e o Pablo. Eu tiraria o Felipe Luiz, ou o Davi Luiz, eu tiraria. Mas, como ele gosta de 3 backs, eu acho que esses 3 seriam os titulares, porque você falou uma coisa ontem que eu concordo. O Davi Luiz é homem de confiança do Paulo Souza, entendeu? Então, se ele for optar por uma zaga com 2 backs, ele vai optar pelo Rodrigo Caio ou o Pablo e o Davi Luiz. Ele não tira o Davi Luiz. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas eu faço coro com o que o Facincani falou, os companheiros aí, o Zé, o Pedro. É um zagueiro que podia estar hoje jogando na Europa. O futebol dele é nível europeu. Embora não seja tão alto, ele tem a altura do Marquinhos, que joga no PSG. Sim, é a mesma altura. Tem colocação. Mas tem colocação e tem impulsão. Sim. Tem muito cara grande. Marquinhos vem de saúde hoje em dia. Exatamente. Tem muito cara que é grande e não pula nada. Não sai uma gilete do chão. Não adianta nada só ter altura. Você precisa ter impulsão. Né? E o Rodrigo tem. Ele tem colocação. Ele é leve, tem impulsão, né? Ele tem inteligência. O tal do QI do futebol, que eu gosto de falar bastante. O dele é alto. E a gente fica muito feliz de ver o Rodrigo voltar. Impressiona demais. Eu estava até brincando. Facincani, a magreza da perna do Rodrigo Caio parece do Facincani, cujo apelido é perna de sabiá. Não sei se vocês sabiam. Não, Papaléguas, né? Papaléguas, exatamente. Mas ele falou que está treinando para dar um gás. Já mudou. Melhorou? Mas chama atenção, passou gente, brincadeiras à parte, agora. chama atenção como tá fininha a perna dele, né? A perda de massa magra, né? Exato. Porque não é ficou perna de sem atleta, fazer. né? Não é mais hoje. Vai recuperar. Desequilibrou, né? Você desequilibrou completamente. Normal. Vai recuperar. Com certeza Claro que sim. que sim. Pela dedicação dele, pela estrutura que o Flamengo tem no seu ninho do urubu, do jeito que ele é dedicado, ele vai recuperar isso aí rapidamente. E torcer para que essas lesões cessem.
Sim. Entendeu? Porque tá demais, né? Pra gente fazer um exercício aqui, ontem o Facinca colocou que a zaga titular dele seria Pablo, o Fabrício Bruno e o Rodrigo Caio, Sim, né? ele Numa tiraria linha de o 3. Davi Luiz, Tiraria o Davi e tiraria o Felipe do outro lado que tá jogando ali. E eu acho que essa é uma questão pra gente colocar. Agora que estão voltando os zagueiros, a gente estava olhando a lista, se puder até colocar de volta pra gente, por favor. Vocês veem ele fazendo esse desenho com uma linha de 3 zagueiros? Porque, por mais que se defenda dessa maneira em alguns momentos, o Felipe é um lateral. Então, quando o jogo começa a pedir, ele tem uma saída, seja pelo meio, seja para chegar um pouco mais... Não é um lateral de chegar tanto à linha de fundo, né? Mas avançar ali um pouco pelo corredor. Às vezes ele aparece ali no bico da área. Então, vocês veem ele fazendo essa linha de 3 zagueiros? Posso responder? Vou só deixar minha opinião aqui. Eu sei que ninguém vai concordar comigo, que é normal. Né? Eu não acho o Felipe Luiz um bom jogador, entendeu? Com a bola no pé. Você não acha o Felipe Luiz um bom jogador? Não, com a bola no pé ele não é. Mas eu acho ele de uma inteligência extrema. Eu acho que ele é bom marcador. Bom marcador. Ô, louco. Entendeu? Com a bola no pé, eu não vejo tanto potencial nele. Dessa vez a gente não vai conseguir Não, eu concordar. sabia que vocês Eu iam acho achar. até o contrário. Eu Por acho ele exemplo, melhor se com você- a bola no pé do que marcando. Não, eu já vi. Ele era um dos zagueiros Acho ele bom que jogador. compunham a linha de 5 do Atlético de Madrid, do Simeone. Ninguém joga no Atlético de Madrid se não souber marcar. Ninguém joga. Ele tava ali. Tanto que ele sai do Atlético, vai pro Chelsea, não vai bem lá, volta pro Atlético de Madrid e volta como titular. Eu acho que ele marca muito bem. Hoje já não tem o mesmo poder de marcação daquela época, porque naquela época ele era bem mais jovem, entendeu? Eu não vejo nele qualidades, por exemplo, que você vê no Arana, com a bola nos pés. Como você via no Júnior. Ele não é tão apoiador e quando ele sobe às vezes tem pelo limitação. meio campo. Eu achei Marcado, inteligentíssimo. Eu acho que é o seguinte, ele não é difícil de ser marcado, com a bola nos pés. Mas você tiraria ele do time, então, para fazer uma linha de 3 zagueiros ou você tiraria ele para tiraria compor ele do com time. outro lateral? Essa é a minha questão aqui para eu vocês. tiraria ele do time, colocaria o Arthur. Não, desculpa, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Na direita tem um vazio ali, não se sabe quem seria o ala pelo lado direito, não se sabe. Mas o Ayrton Lucas, pelo que ele jogou no Fluminense, e a gente viu. A prima da ele Dani jogaria. gosta do Mateuzinho. A prima dela é a Dani. A prima dela Dani. gosta do resto. Ela gosta do Mateuzinho. Ah, você gosta do Ela Mateuzinho? gosta muito do Ela Mateuzinho. gosta, sua prima gosta do Rodinei, é Eu isso? já falei, na verdade, a minha prima, ela manda várias mensagens dela vendo o jogo, é insuportável. Jura? Mas o que eu acho é que o Mateuzinho hoje, nesse momento ele tá machucado. Ele tá machucado, isso que eu ia falar. Mas quando ele tá em forma física e ali pronto, hoje eu vejo ele um passo à frente Eu do acho que- Isla para ocupar a lateral direita. Mas essa é uma Porque a outra gente- questão. mas o Vocês que a querem gente- desenhar a minha linha de 3, pelo amor de Deus? Só para voltar, a gente Aqui, ó, não 3 pode zagueiros, comparar três o zagueiros. Mateuzinho com o Isla e com o Rodinei. A gente tem que olhar o Mateuzinho. O Mateuzinho é um ala pro Flamengo? Não é. Ala eu acho que ele é. Eu não acho. Ele é melhor do que... Eu não mais acho ala que ele tem nível para jogar de ala no Flamengo. Eu só acho isso, entendeu? Se bem que pelo lado direito a gente tem muita dificuldade. O nosso futebol é carente desde o Cafu. O Daniel Alves indo pra Mas se Copa você aí do- comparar... Então, Sormani, você tem que comparar uma coisa. Ele como ala e ele com quem o Flamengo tem. Com quem o Flamengo tem para escalar, se não for contratar no mercado, é o que tem de mais completo no elenco. Porque, para mim, ele não é um grande Que marcador. diz mais sobre o elenco do que sobre ele. Assim como o Isla, menos ainda, o Rodinei, então, nem se fala. Então, você tem um jogador que é um nota 5,5 para 6 marcando, mas ataca bem, cara de boa chegada, de velocidade, e já se mostrou competente naquele chamado último terço do campo que a Daniela patenteou agora como nova forma de falar. Nossa. Último terço do campo. Né? Então, a chegada dele ali, a linha Mas de ele fundo... não é o externo desequilibrante. Não. Mas pode ser. Ai, gente, assim, Não. nossa audiência vai embora, vai desistir de vocês, sabe? A questão é que o Flamengo precisa realinhar as suas peças para jogar e encontrar características de atletas no sistema que o Paulo quer. Se ele quer 3 Está zagueiros... me mandando uma sugestão aqui. O Eduardo Diga. Araújo me respondeu. Ele não quer a linha de 3 zagueiros e ele fala Sim. assim, não é melhor assim, com Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas? Ele Sim, desenha dessa maneira. Acho também, porque eu não vejo o elenco do Flamengo com Rodrigo características. Caio, Pablo, Ayrton Lucas. Voltando Não, linha acho de vulnerável. Eu também Acho acho. vulnerável. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.